Quem veio de manhã já sabe sobre o que a gente vai pegar agora à noite. Quem estava aqui de manhã sabe que a gente começou o dia de hoje refletindo sobre um texto que a gente, às vezes, não tem tanto assim. Às vezes não, a gente não tem muito hábito de ler. Que está lá em Êxodo, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia se você tem aí. Se bem que hoje a gente tem a facilidade aqui do Data Show, mas Êxodo 20. Quero começar lendo a palavra de Deus hoje, agora, nesse momento. É um texto que fez a gente refletir na parte da manhã em algumas coisas, e hoje a gente vai ler, à noite vai começar lendo o texto inteiro, para que os irmãos possam relembrar o que está escrito na palavra de Deus. Êxodo 20, a partir do primeiro versículo. Não dá nem mais para fazer aquela brincadeira, né? Amém ou misericórdia? Porque já está lá, né? Todo mundo pode dizer amém. Mas vamos ler a palavra de Deus então. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mas faço, ou então na versão que a gente está lendo, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Até aí, irmãos. Por que até aí? De manhã a gente começou falando daí, do versículo 12. E de manhã a gente lembrou aquela questão do que significa receber ordens e de como nós devemos receber as ordens. A gente lembra, a gente fez até algumas brincadeiras, e eu poderia até repetir aos irmãos, mas a ideia é a seguinte: as ordens, elas podem ser boas ou ruins. As ordens devem ser avaliadas e devem ser analisadas partindo de quem partam e o conteúdo que elas têm. Mas é importante que a gente entenda que quando essas ordens vêm do nosso Deus, quando essas ordens e essas ordenanças, esses mandamentos, ou como diz no inglês, diz commandments, os comandos de Deus. Já recebeu um comando? Quem é militar conhece bem essa história, né? Recebe um comando, vai para lá, tem que fazer isso, vai para cá. Ai de você, se você discordar de alguma coisa, é melhor você fazer o que ele está mandando. Só que é muito interessante porque os mandamentos de Deus, como a gente disse de manhã, são mandamentos de amor. Eles não representam simplesmente um tirano ou um ditador querendo mandar em você porque ele acha legal. Ele não quer comandar a sua vida porque ele acha legal. Ele quer comandar a sua vida porque ele te ama. E te amando, ele quer fazer o melhor por você. Por isso ele começou lá atrás, esse texto, alguns datam de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, talvez um pouco mais, um pouco menos.
mas ele começou de muito tempo atrás a falar e a dizer ao povo o que ele deveria fazer para ser feliz. Ele diz, ainda interessante, irmãos, ele começa o texto dizendo o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. A terra do Egito para o povo de Israel significava o quê? Escravidão. E quando Deus começa esse texto dizendo isso, ele lembra ao povo que foi eu que te tornei livre. E eu sou o único que pode te tornar livre. E por isso você pode e deve seguir a minha voz, o meu comando. E é interessante nós lembrarmos disso quando a gente avaliar o que são os 10 mandamentos. São mandamentos que servem para nos guiar a uma vida feliz, a um final feliz com Ele eternamente. Amém? É isso que nós vamos tratar nessa manhã. E nós vamos começar e nós vamos trabalhar nessa noite especificamente sobre os 4 primeiros mandamentos. Porque de manhã nós tratamos dos mandamentos que fazem relação nossa com o nosso próximo, com aquele que está ao nosso lado, com aquele que está perto de nós, com aquele que é criado pelo mesmo Deus e é tão amado por Deus como cada um de nós. E por isso ele diz que nós devemos amá-lo como a nós mesmos. E Jesus lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, eu vou ler esse texto de novo porque é importante a gente lembrar. Jesus respondeu aos fariseus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Em Mateus 5,17 ele diz que veio cumprir a lei. Então, a lei de Deus ainda é válida para as nossas vidas hoje. E nessa noite eu quero refletir com você sobre como essa lei pode afetar o meu relacionamento com o meu Deus. Se Ele ainda não é o seu Deus, pense se não é melhor que Ele se torne o seu Deus. Reflita nessa noite se não vale a pena ter esse Deus na sua vida. É muito importante. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, existem outros deuses? Você já viu algum Deus vivo presente na sua vida? Aí você vai falar: eu nunca vi Deus. Também, verdade. Mas a gente pode perceber, por tudo que Ele faz, que Ele é um Deus vivo e presente nas nossas vidas. Esse primeiro texto, então, o que Deus fala para o povo é simplesmente o seguinte: povo meu, pessoas que me seguem, só existe um Deus. Só há um Deus, e esse Deus sou eu, diz o Senhor. Irmãos, como você trata alguma coisa que é única na sua vida? Quem tem filhos? Como você trata os seus filhos? Mal? Bem? Pensa o seguinte: tem gente que é assim com carros, tem gente que é assim com instrumentos. Isso eu posso falar pessoalmente. Eu tenho cuidado com poucas coisas, mas o meu instrumento está lá bonitinho. Se você olhar ele, está limpinho, está pronto para tocar a hora que eu precisar. Até porque hoje ele é o meu único instrumento, então ele é tratado com o máximo de carinho. Ele é tratado da forma que eu queria realmente que ele fosse tratado. E toda vez que a gente tem algo único, algo especial para a gente deve tratar ele com o mesmo amor e o mesmo carinho. É interessante a gente falar assim sobre Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Deus é único.
Deus é o maravilhoso e único Deus. Quando ele diz, você não tem outros deuses diante de mim, é porque eu sou o único, o verdadeiro Deus. E eu quero que você me ame do mesmo jeito que eu amo você. Quando a gente ama tanto, quando a gente tem um carinho tão grande por alguma coisa, quando algo se torna único e especial, a gente cuida e a gente faz o melhor que a gente tem por aquilo. Com Deus, a gente deve tratar assim também. Como você trata a sua relação com o seu Deus? Será que ela é uma relação única e especial? Ou será que ela é mais uma relação na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Será que a gente trata Deus como Ele deveria ser tratado? Será que você diz ao Senhor todos os dias que o ama? Será que você recebe dele o mesmo carinho todos os dias? Será que você gasta o seu tempo com ele? Será que você o trata com o mesmo respeito e admiração que ele deveria receber? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Quando Moisés vai falar com Deus, lá em Êxodo 3, e ele pergunta, quem és tu? Você sabe o que Deus responde para ele? Eu sou. Só eu sou o Deus. Ali, quando ele fala com Moisés, ele fala que ele é o Deus que ia tirar o povo do Egito. E aqui, quando Moisés recebe os 10 mandamentos do Senhor, o tratamento que Deus continua querendo é o de um Deus que é especial e de que é essencial para as nossas vidas. Ele deve receber nossa adoração. Louvor é muito legal. É muito bom a gente cantar, a gente bater palma, a gente pular. Só que você sabe que o louvor é algo que você pode fazer com outra pessoa também. O que significa louvar? É elogiar, falar bem, é dar crédito. Isso é muito bom, nós devemos louvar ao nosso Deus. Mas mais importante do que louvar é adorar. Porque essa palavra, ela só faz jus a uma pessoa, a um Deus. A adoração só deve ser dada ao nosso Deus. Então, quando Deus diz lá, não terás outros deuses diante de mim, é para você lembrar que realmente não existe outro Deus. Não existe e não existirá outro Deus vivo e real como o nosso Deus. Ele é digno do seu louvor e da sua adoração diária, do meu louvor e da minha adoração diária. E nós precisamos desse Deus. Temer e adorar a Deus nos faz bem. A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Adorar a Deus nos coloca em contato direto com o único que pode satisfazer os nossos anseios, com aquele que pode preencher os nossos corações, sempre que o adoramos. Sempre que o adoramos. Adorar é essencial na vida do ser humano. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 1, que nós fomos criados para adorar a Deus. Versículo 12, se você quiser conferir depois. Nós fomos criados para o louvor e para a adoração ao nosso Deus. É essa a nossa postura diária? Nós tratamos Deus como único? É isso que temos feito? Porque é Ele o único que é capaz de preencher todos os nossos vazios, todos os nossos buracos, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos são satisfeitos quando Deus está presente na nossa vida, na nossa adoração.
lembre-se disso. Deus é único na sua vida. Coloque essa relação no mais alto ponto que você puder da sua escala de prioridades. Porque essa relação é a relação que mais importa na sua e na minha vida. A relação de não existir ninguém único como o nosso Deus. Amém? Mas, irmãos, ele continua falando: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Irmãos, quem já ouviu falar dos deuses gregos? Quem já ouviu falar de Hércules? Afrodite? Nemo? Não é o do Procurando Nemo não, tá? É interessante. Irmãos, a humanidade ao longo da sua história, ela criou deuses. Ela criou figuras que ela considerou como deuses. E na nossa vida, irmãos, isso pode acontecer também. É interessante porque a gente já sabe que Ele é o único Deus. Mas por que Ele diz isso para cada um de nós? Você não tem que criar nada novo. Você não precisa de um Deus novo na sua vida. Eu nunca vou adorar a Hércules. Eu nunca vou adorar a fulano, a ciclano, quem quer que seja. A gente às vezes responde assim. Mas eu queria dizer para você que para a gente criar um Deus é muito fácil. Não um Deus de verdade, mas para a gente criar um Deus que tome o lugar do Deus, que é o Deus da nossa vida, é muito fácil. Você quer ver um exemplo? Muitas vezes na nossa vida, eu ainda não tenho essa experiência, mas filhos se tornam deuses na vida dos pais. Porque às vezes os pais dão mais importância aos filhos do que a Deus. Os filhos se tornam algo tão importante na vida dos pais que não há tempo para mais nada. É engraçado que a gente que planeja, eu estou planejando, se Deus quiser, em breve virar o nosso também, mas todo mundo que fala para a gente fala assim: esquece dormir, esquece tempo, esquece qualquer coisa que você vai fazer, você não vai ter tempo para nada. Eu quero dizer uma coisa, Não é verdade. Obrigado, irmão Carlos. Irmão Carlos tem 13, está dizendo aí, faz questão de dizer. Eu conheço um que tinha 5, era um senhor, e todos os dias ele parava no seu canto, fechava a porta do seu quarto, e ia orar e falar com Deus, com 5. Acho que dá tempo. Mas não é só isso que pode se tornar Deus nosso. Às vezes os nossos pais se tornam nossos deuses, nossos ídolos, as pessoas a quem a gente quer imitar. Às vezes é bom imitar os pais, quando eles imitam a Jesus Cristo, mas é a única maneira que a gente tem que entender isso. Avós, maridos, esposas, tem esposa que só vive para o marido e marido que só vive para a esposa, e esquecem que tem um Deus sustentando o lar deles. Isso são deuses que nós criamos na nossa vida. Um namorado, uma namorada, que faz você ficar em casa, ao invés de assumir o compromisso que você tinha que ter assumido. Os jovens adolescentes estavam achando que eu não ia chegar nessa parte, mas eu precisava chegar também. Nós precisamos saber o lugar de cada coisa na nossa vida, para que a gente não crie deuses que tomem o lugar do nosso Deus, para que a gente não deixe
Que nada tome o lugar do nosso Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, em Filipenses 3, 18 e 19. Você sabe por quê? Porque esse é um Deus que a gente tem o perigo de criar. Eu quero que você leia e você vai entender o que eu estou dizendo. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. Cujo fim... Leiam, irmãos. Estranho, né? Já pensou no que significa Deus ter um Deus no seu ventre? Você sabe o que significa isso? Tem uma expressão, um ditado que a gente ouve que é parecido com isso. Diz que você está com o rei na barriga. Irmãos, tem um Deus que às vezes a gente cria e ele pode atrapalhar demais a nossa vida. Você sabe que Deus é esse? Eu mesmo. Quando eu sou egoísta, a ponto de pensar só em mim. Quando eu acho que eu sou mais importante do que Deus, quando eu peço a Deus para fazer a minha vontade e não a dele. Quem deve comandar as nossas vidas? É interessante, a gente, às vezes, e é muito importante a gente entender isso. Nós temos desejos, nós temos vontades, e a gente pode expor elas a Deus. Mas Jesus nos deu o exemplo de como isso deve ser feito. Jesus disse assim: Senhor, eu não quero ir para a cruz. É ruim demais. É óbvio que não são essas as palavras relatadas, mas Jesus disse assim: se possível, passa de mim este cálice. Mas qual é a frase final, irmãos? Contudo, seja feita a sua vontade. Isso define muito bem quem é o Deus na nossa vida. Se somos nós mesmos ou se é o nosso Deus. A gente precisa guardar isso no nosso coração e os 10 mandamentos nos ensinam isso. Não crie deuses, inclusive você mesmo, que não existem realmente. Não viva achando que você é, ou pior ainda, você não diz, mas você age como se fosse. Eu ajo como se fosse um Deus. Será que é assim que a gente tem agido com a nossa vida? É muito importante nós lembrarmos disso, irmãos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso era uma coisa que quando eu era criança era muito difícil de entender. Isso quer dizer que eu não posso mencionar o nome de Deus? Ai meu Deus, já era. Como é que funciona isso na nossa vida? Será que é isso realmente que Deus queria dizer? Irmãos, isso quer dizer uma coisa muito simples e muito eficaz quando a gente aprende a lidar com ela. Não devemos tratar Deus como qualquer um. Não devemos pensar em Deus como qualquer um. Não usemos o nome de Deus ou o próprio Deus, ouçam isso, irmãos, para atender os nossos interesses pessoais, ou como desculpa para algo que queiramos fazer ou ser. Falar de Deus deve ser algo realmente verdadeiro para mim e para você. Não uma menção, uma lembrança ou uma desculpa. Falar de Deus será falar de alguém que se relaciona com você,
que não está distante de você e que você ama e anda perto. Que você ama e anda perto. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: como é que você vai falar de alguém que você não conhece assim tão bem? Usar o nome do Ciro em vão? Posso usar? Posso? Ciro deixa? Ciro deixa. Tem gente que não gosta não. Não bota meu nome nisso não. Tem nada a ver com isso. Não é assim? Deus está dizendo aqui que quando você mencionar o nome dele, ou quando você disser que é um servo dele, as pessoas precisam ver isso em você. Senão você vai estar falando isso em vão. Porque você vai estar demonstrando uma coisa com a sua vida e falando outra com os seus lábios. Falar o nome de Deus em vão é muito mais do que só falar. É você pensar e agir distante desse Deus. Em vão. Futilmente. Sem sentido. Sem utilidade. Perde a utilidade a nossa mensagem sobre Deus quando ela não é a mensagem da nossa vida. Se eu uso o nome de Deus e vivo a vida que Ele quer para mim, eu abençoo vidas. Eu tenho a bênção de Deus sobre mim. E é isso que Ele quer de nós. Paulo quer dizer que ele tem as marcas de Cristo nele. E é essa marca que deve estar sobre a nossa vida. Quando eu usar o nome de Deus, meu irmão, minha irmã, ele deve estar gravado na nossa vida. Ele deve ser, esse nome deve ser resultado de uma experiência real com esse Deus, uma experiência diária com esse Deus. Tanta gente usa o nome de Deus em vão. Muçulmanos matam em nome de Deus. Para não ficar atrás e dizer que eu estou tomando partido, americanos matam em nome de Deus também. Indonésios mataram em nome de Deus, da lei deles, em nome deles. E eles se tornaram os próprios deuses. Porque eu imagino, tem muita gente que, eu falei sobre isso de manhã, eu sou veementemente contra a pena de morte. E tem um grupo que eu participo lá no trabalho, um grupo de internet, de WhatsApp, que as pessoas fazem isso direto. E eu eu refleti, eu estava ouvindo muita coisa. E sabe quando dá aquele bichinho, começa a falar no seu ouvido e dizer assim, não fica quieto não. Não fica quieto não. E eu tive que falar com aquelas pessoas. E eu falei uma coisa que depois eu fiquei refletindo. A gente usa o nome de Deus, muitas vezes, para dizer que as pessoas estão fazendo algo errado. E a gente toma o papel de Deus quando a gente começa a julgar essas pessoas. E aí a gente começa a se perder. E aí eu falei para aquelas pessoas no grupo, eu falei assim, olha, se você quer matar é Marco, não era o nome daquele traficante brasileiro? Eu acho que era Marco. Se você quer matar o Marco, você merece a mesma pena que ele está recebendo. Porque a gente perde o contato com Deus e acha que a gente se torna o nosso Deus, e aí a gente acha que a gente pode usar o nome de Deus porque a gente quiser. A gente diz para as pessoas coisas sem sentido, porque a gente acha que vai intimidar elas quando a gente fala do nome de Deus. Mas é importante a gente entender que o nome de Deus é muito importante. E ele deve ser o centro da minha vida, para que eu possa não só falar dele, mas que ele possa ser visto na minha vida.
Não use o nome de Deus em vão, se a sua vida às vezes não tem representado o que esse Deus é de verdade. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e aí siga-me. O siga-me vem por último, depois de todas essas coisas. Eu preciso abrir mão de mim para que Deus possa brilhar aqui dentro e para que o nome dele seja um nome adorado toda vez que eu puder mencionar esse nome, para que eu possa levar as pessoas a reconhecer Deus através da minha vida. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, isso é muito importante para a minha vida. E meu desejo é que isso seja importante para as nossas vidas. Irmãos, Miqueias 6:8, por favor. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Gálatas 5:21, 22 e 23 fala dos frutos do Espírito. E eu só queria lembrar para você os frutos do Espírito, eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas para a gente lembrar o que é usar o nome de Deus com alegria. Amor, gozo ou alegria, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Quando a gente usa o nome de Deus com a nossa vida, é muito melhor do que com os nossos lábios. Vamos usar o nome de Deus com sabedoria e vamos falar do nome de Deus, sim. Irmãos, é para ficar com medo de falar o nome de Deus? Não. É para a gente lembrar que Ele precisa ser o centro da nossa vida, para que Deus possa ser visto em nós. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na minha vida. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o texto aí é bem interessante. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, e aí ele diz, nem ninguém que está na sua casa. Resumindo tudo, era todo mundo que estava dentro da casa daquele judeu, na verdade aqui, daquele hebreu. Aqui ainda era hebreu, aqui ainda não era judeu. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o sábado e o santificou. Se Deus abençoou o sábado, por que eu estou aqui no domingo? Muitas vezes a gente se faz essa pergunta quando a gente lê esse texto. E inclusive é fruto de discórdia entre algumas religiões, algumas coisas que tem por aí, e eu não quero entrar no mérito da discórdia. Mas uma das coisas mais importantes desse texto, quando a gente para se fixar no dia, é que a gente esquece que a gente precisa santificar o nosso dia. Lembra-te do dia do sábado para quê, irmãos? Para o santificar. O que é santificar, irmãos? O que significa santo? Então o que você tem que fazer com esse dia? Separar. Irmãos, Jesus Cristo curou no sábado. Você lembra disso? Ele deixou de santificar o sábado por causa disso? Não. Jesus Cristo fez trabalhos no sábado para abençoar vidas. Ontem
Eu queria ter ido, mas eu não pude. Teve um trabalho abençoado ali na Igreja Batista Bandeirantes, em que as pessoas estavam fazendo ação social e falando do amor de Deus ali. Elas santificaram o sábado delas? Sim. Meus irmãos, lembra-te do dia do sábado para o santificar, quer dizer o seguinte: Deus é importante, é essencial e é indispensável. Separe tempo para Ele na sua vida. Guarde tempo para Ele na sua vida. Separe a sua vida para louvar a Deus, para adorar a Deus. É tão simples, irmãos, e às vezes a gente esquece tanto. Vamos lá. Oração, leitura bíblica, reflexão na palavra de Deus, meditação em seus princípios. Nós não vivemos, não respiramos e não caminhamos e não nos sustentamos sem Deus. Precisamos dele, precisamos do seu Filho, precisamos da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Não é só quando queremos ou achamos que precisamos, é dependência. Separar um tempo para Deus não é algo que eu quero fazer, que eu deveria fazer, é algo que eu preciso fazer na minha vida. Deus deve ter tempo na minha vida. Deus precisa receber todo o tempo necessário para mexer na minha vida. Irmãos, quantas vezes na sua vida você pediu para Deus te ajudar a vencer uma falha, um erro, um pecado? Quantas vezes a gente já clamou a Deus por mudança, por avivamento? A gente tem clamado. Eu tenho visto alguns irmãos falando sobre essa palavra, eu ouvi a oração do irmão Carlos hoje, e a gente tem clamado por avivamento, tem orado por avivamento, mas nós não, porventura, temos esquecido de separar tempo para que esse avivamento aconteça primeiro na minha vida. O avivamento só existe, só acontece quando ele acontece primeiro no homem, no ser humano. O avivamento não é uma explosão que acontece dentro da igreja por acontecer. Avivamento acontece quando homens são mudados por Deus e quando seu coração se direciona para Deus. E aí se juntam e oram, a igreja se levanta como uma só e o avivamento acontece nas nossas vidas. Mas para que isso tudo aconteça, Deus tem que ter tempo para atuar na minha vida. Você vive pedindo: Deus, eu quero ser melhor. Só que você não dá tempo a Ele para que isso aconteça. Eu não dou tempo para que Ele mude a minha vida. Sabe, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu falei assim: Deus, como eu gasto pouco tempo contigo. Como eu quero gastar mais tempo do que eu tenho gasto ultimamente. Como eu preciso gastar mais tempo com o Senhor na minha vida. E a gente precisa realmente de Deus. A gente precisa ter a consciência de quem somos e de quem Ele é. O Rei do Universo, o maravilhoso conselheiro, aquele que realmente pode mudar a nossa vida. Mas tudo isso só será possível quando a gente separar um tempo para Ele. Mateus 6, versículo 6. Os irmãos podem ler? O outro texto que eu ia ler está em Oséias 6, no versículo 13, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer
ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou um Deus só. Não farás para ti imagem de escultura. Não crie seus próprios deuses, nem seja você o seu próprio Deus. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Deixe que esse nome seja escrito com a experiência e com a vida que você tem ao lado dele. Lembra-te de separar um tempo e santificar esse tempo na sua vida, para que esse Deus possa agir em você, em mim. Lembre-se. Jesus diz, é engraçado que Deus diz, lembra-te. É porque a gente deve ser muito esquecido. E a gente esquece de muita coisa, mas a gente precisa lembrar disso. Como fazer isso? Como fazer tudo isso, se não o reconhecemos como o único Deus? Como fazer isso se a gente substitui Ele nas nossas vidas? Irmãos, a gente só chega a uma conclusão aqui. Deus me quer perto. Deus te quer perto dele. Senão Ele não deixaria esses mandamentos para você e nem para mim. E a única maneira da gente ser feliz é quando Deus está perto da gente. E no texto de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. Esse amor que começou ali no começo da criação, e nos 10 mandamentos ele é revelado de forma tão clara, quando ele quer tanto se aproximar de cada um de nós. Ele diz para você, olha, eu estou aqui, eu quero ser o teu Deus. E esse amor, ele chegou ao ponto de entregar Jesus Cristo na cruz, para que essa aproximação fosse possível nas nossas vidas. Jesus Cristo passou por toda aquela dificuldade. O que a gente vê nos filmes não deve ser nem perto do que aconteceu com ele, para que nós estivéssemos perto de Deus. Perto de Deus. Viver distante de Deus só traz tristeza, só traz angústia, só traz aflição. Jesus Cristo, como o Ciro leu aqui durante o culto, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for através dele. Que você lembre desses mandamentos na sua vida diária, e que eu e você, que nós lembremos de que nós façamos disso realmente um desafio. Vamos nos aproximar de Deus. Tinha um livro que eu li na adolescência que se chamava Os Caçadores de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas é interessante, porque a Bíblia inteira é a história de Deus procurando você. É a história de Deus se revelando a você e a mim. E esse livro aí falava assim, agora está na hora de fazer a nossa parte. Vamos procurar e vamos buscar a Deus, porque a resposta de Deus ela é muito simples. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso só é possível se a gente realmente souber quem é o nosso Deus, se a gente tratá-lo como Deus, se a gente se nós vivermos com esse Deus, e se nós realmente separarmos tempo para andar com Ele. Igreja Batista Memorial, esse é o nosso desafio. A Bíblia diz e ensina que Enoque andou com Deus. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo para que haja avivamento, para que haja
segurança. E vou dizer para vocês, para que haja um sentimento de confiança, mesmo que a tribulação venha, mesmo que a dor venha, mesmo que a dificuldade venha, se a gente estiver perto desse Deus, a gente vai crescer. O caminho perto de Deus é um caminho que é vitorioso, não porque você não tenha dificuldades, mas porque você passa por elas e chega ao final da sua vida caminhando com esse Deus. E aí, irmãos, a glória é eterna e é para sempre. Então, o desafio da nossa igreja, talvez seja o desafio da minha vida e o desafio das nossas vidas, é andarmos perto de Deus, porque é isso que vai provocar qualquer transformação necessária nas nossas vidas em primeiro lugar e na vida da igreja. Deus quer isso. Deus está dizendo assim: eu quero andar perto de você, Memorial. E você quer andar perto dele? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse amor tão grande que tu tens por nós. Muito obrigado, Deus, porque sabemos das nossas imperfeições e sabemos que, mesmo imperfeitos e falhos, o Senhor se preocupou conosco. O Senhor nos deixou mandamentos para que a gente pudesse te encontrar neles. O Senhor nos deixou ordens para que a gente pudesse achar o Senhor neles, para que a gente pudesse buscar o Senhor. Nos disse como fazê-los. E esses mandamentos são para isso. Nós te louvamos por eles. E nós te agradecemos porque sabemos que essa certeza deve estar em cada coração aqui. Se há alguém aqui ainda que não tenha Jesus como Salvador da sua vida, que ele encontre esse Deus a partir de tudo que a gente aprendeu aqui. Que ele saiba que esse amor é dedicado a ele, tanto como a cada um de nós aqui. E nós pedimos, Deus, também, que se há alguma vida aqui, que por qualquer razão, está ou estava distante desse Deus, que seja a partir de hoje um momento de mudança. Que seja a partir de hoje o momento em que essa pessoa possa dizer, assim como eu quero dizer: eu vou andar próximo de Deus. Que nós tenhamos essa certeza nos nossos corações, porque se a gente quiser andar perto do Senhor, o Senhor diz que vai estar conosco todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Guarda-nos, Senhor, abençoa-nos, usa-nos, abençoa a Igreja Batista Memorial, que ela seja uma igreja conhecida por usar o nome de Deus, mas não em vão, que ela seja conhecida como uma agência tua, que revela a glória de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.